Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é switch ou if else, qual dos dois utilizar. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito do vídeo de hoje, galera, eu queria fazer aqui um agradecimento a vocês que estão comigo no canal. Eu fiz esse vídeo aqui hoje como um vídeo especial porque hoje nós atingimos 100 inscritos no canal. E é uma marca legal da gente comemorar. Como eu já disse várias vezes aqui, vocês que acompanham o canal sabem disso, o canal é um canal colaborativo, é um canal onde a gente tem o objetivo de compartilhar, né? Nós trocamos mensagens aí, mostramos o conhecimento, né, que nós temos adquirido durante todo esse tempo. E é muito legal, gente. O objetivo do canal era justamente esse, e ele está sendo alcançado graças a vocês. Então eu fico muito feliz de ter atingido essa marca, né, durante esse tempo do canal, e só tenho a agradecer a todos vocês que fizeram com que isso pudesse acontecer, e vamos para cima, né? Vamos continuar aumentando aí o número e trazendo mais conteúdo para vocês, de vídeos interessantes, né? De coisas que a gente tem no dia a dia e coisas que vocês também podem usufruir também quando necessário. Então é o seguinte, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos em frente nessa viagem bacana da análise e desenvolvimento de sistemas aí, galera. Bom, esse vídeo de hoje, né, como eu disse, é um vídeo especial, ele está sendo publicado num dia que a gente não costuma publicar vídeos, né? Mas vai trazer um assunto aqui bacana, que é a diferença, né? Ou quando eu utilizo switch, no caso switch case, ou o if else, né? Eu sei que nós já falamos algumas vezes aqui sobre if, else e tal. Tivemos aí um vídeo recente de refatoração também, né, sobre isso, mas é legal a gente estabelecer também a diferença entre essas duas coisas. Então, olha só, vamos começar a falar disso aqui. No caso do if else, quando é mais recomendável utilizar o if else? Então, eu coloquei aqui alguns itens, olha só. Quando eu uso o if else em código, geralmente eu vou usar quando eu vou fazer comparação, né? Quando eu tenho uma igualdade, e uma característica legal é que eu posso certamente utilizar operadores lógicos como e ou, né? São os operadores lógicos e ou, beleza? Então a gente pode ter essas três características aí que são características interessantes para a gente ver, tá? Então quando eu comparo alguma coisa, né, quando eu falo que ele é maior que ou ele é menor que, etc. Quando eu igualo alguma coisa, que eu estou falando, por exemplo, que uma variável x é igual ao valor 10, por exemplo, né? E dentro dessas condições eu posso também utilizar operadores lógicos, como nós já fizemos aí algumas vezes, beleza? Então isso é uma característica do uso do if else. Já quando eu vou utilizar, por exemplo, o switch case, o que seria, né? O switch case ele tem essas características aqui, ó. Ele é usado para igualdade, né? Então eu tenho uma questão de igualdade no switch case. Ele não utiliza operadores lógicos, então não tem como você utilizar os operadores e ou para fazer um switch case, beleza? E ele tem um controle de fluxo através do break, né? Então a gente precisa utilizar o break aí nas estruturas, porque senão a gente vai perder o controle do fluxo do switch case, tá? Eu sei que nós já utilizamos aí vários exemplos aqui no canal de if else, e também temos exemplos aí de switch case, como por exemplo o programa de milhagem, onde eu utilizei até mesmo para fazer o vídeo de refatoração, né? Então assim,
nós já temos alguns exemplos, mas vamos ver aqui esses dois caras lado a lado para a gente ver como que são essas situações. Então, sem mais delongas, vamos lá para o C# para a gente ver como isso funciona. Beleza, pessoal, eu estou utilizando aqui o nosso programa de refatoração, ó, refatorar. Mas eu não estou aqui nesse caso, eu até apaguei aqui a parte, né, que eu havia comentado anteriormente, porque aqui é só para comparar e para vocês verem de fato o que está acontecendo aqui. Então, se eu fosse utilizar esse programa rodando, né, se eu fosse colocar esse programa rodando aqui para poder demonstrar algumas coisas para vocês, olha lá, o programa tem o mesmo início, né? Digite o primeiro número, digite o segundo número, digite o terceiro número. Aqui, eu vou até tirar esse break aqui. Olha só, está aqui o refatorado, considerando que as duas primeiras condições são verdadeiras. Então eu mantive essa estrutura aqui, não teve diferença, tá certo? Então se eu considerar, olha aqui, eu tenho aqui o uso do operador lógico I. Então eu não consigo utilizar o switch case nesse caso aqui, tá? Porque eu tenho uma condição, eu verifico uma condição e outra condição. E de acordo com a resposta dessa junção, que é uma comparação aqui, né? Eu estou utilizando uma comparação, eu faço um fluxo do programa. Então, olha só, se eu fosse utilizar o switch case, qual que é o problema aqui? Ó? Vocês vejam, por exemplo, que eu já coloquei aqui de propósito, ó, switch x maior que y e x maior que z. Então, eu já tenho um problema estrutural aqui. Né? Qual que é o problema disso? Como que eu vou determinar qual que é o caso? Case 1, por exemplo, que eu coloquei aqui. Ó. Aí ele já fala, ele já dá um problema aqui. Ó. Não posso converter implicitamente um inteiro em um booleano. Né? Será que se eu colocasse, por exemplo, case false, olha aí. Funciona? Funciona. Funciona. Porque aqui ele vai olhar se essa condição ela é verdadeira ou falsa e vai fazer aqui um outro cenário. Pelo menos em termos de erro, não aconteceu nada aqui. Então eu vou aproveitar e vou duplicar essa condição aqui que vocês estão vendo aqui, só que agora eu vou colocá-la como verdadeira, tá? Então olha só, eu vou colocar aqui, ó, case true. Beleza? Tá bom. E aqui eu tenho um default que é o break. Nós vamos falar do break daqui a pouco aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse programa para rodar. Enquanto ele roda aqui, nós vamos ter algumas discussões aqui sobre essa situação. Eu vou colocar um breakpoint aqui embaixo e vou colocar ele para rodar. Bom, o que é o break, né? O break ele é necessário em todo caso, né, em todo case que você tiver dentro do seu switch, né, o switch cases seria algo como escolha, e caso seja tal escolha, faça isso, faça aquilo, né? Então soa mais ou menos dessa forma. Então o que acontece? E o default aqui? O default. Para que o default? O default é o seguinte. Opa, ele entrou aqui na frente já. Vamos esperar ele carregar aqui o contexto para a gente poder falar e depois eu falo aqui do default, beleza? Então, estou esperando aqui só ele printar para a gente aqui na tela que a gente precisa digitar um determinado número. Vamos subir aqui só para a gente ter... Ah lá, digite o primeiro número. Então veja bem, pessoal, vamos fazer isso aqui. Digite o primeiro número. Eu vou digitar o primeiro número como 5. Beleza? Digite o segundo número, 3. Digite o terceiro número, 1. Aí eu vou dar um Enter. O que vai acontecer? Ele vai cair nesse switch.
Quando ele caiu nesse switch, ele está dizendo que isso aqui é true, ó. Beleza? Está dizendo que isso daqui é true. Então, o que ele vai fazer se eu der um F10 aqui? Ele vai cair aqui, ó. Por quê? Porque é true. Ok? Bom, isso funciona? Funciona. Tá? Mas não é o ideal. Por isso que eu coloquei lá no início dizendo que você não utilizaria o operador, os operadores lógicos, né? Porque geralmente o switch ele vem para ser utilizado como escolha. Então, por exemplo, imagina o seguinte: isso aqui não é uma escolha, isso aqui é uma comparação, né? Então, percebam, embora ele funcione, não é algo que a gente utilize corretamente. Tá? Então, se eu for utilizar aqui operadores lógicos e for fazer uma comparação, não é o ideal utilizar. Até mesmo porque, se eu for falar aqui do break, ó, como é que eu vou fazer que o meu programa chegue no break aqui? Ó? Tá certo? Então, por exemplo, imagina o seguinte, o break não, perdão. Se eu for falar do default aqui, ó, como eu vou fazer para que o meu programa chegue nesse default aqui? E o que é o default, né? Que eu estava começando a falar quando o programa carregou aqui na tela. Pessoal, o default é o seguinte, como o switch é uma opção de escolha, caso eu tenha uma escolha que não está determinada, olha só, eu estou dizendo o seguinte, imagina que eu estou colocando aqui, vamos pegar essa primeira parte do programa aqui, tá? Então, eu vou só fazer o seguinte aqui, ó, eu vou tirar, vou comentar isso aqui, tá? Vou comentar, aliás, eu vou apagar mesmo, porque depois a gente dá um Ctrl Z, não tem problema. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui também, vou deixar só o switch case aqui, beleza? Para ficar bem mais claro para vocês aí. E aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, como a gente fala de escolha, deixa eu tirar um break aqui temporariamente. Aí eu vou utilizar o X como a minha opção. Então, olha só, case 1. Imagina que eu estou fazendo um menu, por exemplo, aqui, ó, case 1, case 2. E aí eu vou fazer mais um case aqui também para ficar mais, para dar mais uma opção de escolha para a gente aqui, tá? Então vamos lá. Vou criar aqui, ó, mais um case aqui, case 3, por exemplo. O case 3, aí o case 1 vai ser passo 1, passo, em vez de passo, vou colocar menu 1, menu 2, menu 3. Beleza. E aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, opção inválida. Opção inválida. Essa é a forma correta de usar um switch case. Essa é a forma correta de se usar um switch case, tá? Então, você vai poder digitar um valor, ele vai ver o conteúdo dessa variável, né? O valor vai ser atribuído a uma variável, ele vai ver o conteúdo dessa variável e a partir daqui, ó, do valor, ele vai fazendo o fluxo conforme você definiu. Quem não teve a oportunidade ainda de assistir o vídeo de refatoração aqui do canal, onde eu utilizo aqui o nosso programa de milhagem para refatorar uma parte do código que estava mal escrita, né?
propositadamente, e aí eu fiz um switch para refatorar, também vai poder entender. O card vai estar aqui em cima, ó. Vocês vão poder acessar e verificar. Mas o uso correto do switch é isso aqui, ó. Você já tem uma situação definida, e aí para cada valor dessa variável dentro dessa situação, por exemplo, eu poderia fazer um programa aqui eu estou colocando opção aqui como se ele fosse escolher o menu, né? Vamos dizer assim, escolha o menu, beleza, né? A gente está fazendo algo do tipo. Eu poderia também fazer um programa aqui que calcula uma média, por exemplo, e atribuir esse valor da média a uma variável. E aí, de acordo com o valor da média, eu faria coisas diferentes aqui. Então, essa é a forma correta de usar o switch. Eu poderia, por exemplo, fazer esse mesmo programa de média, if média é igual a tal, faz isso. Se não, if média faz aquilo. Gente, quando você usa o switch, você faz menos testes do que no if else. Porque no if else você vai ter que testar uma condição, olhar o se não, né? Dependendo da situação, você vai ter que trabalhar com ifs alinhados, igual a gente viu no vídeo passado, né? Então, assim, no caso do switch case, você faz menos testes e o seu programa tem um fluxo mais ordenado, tá? Agora, por exemplo, você pode ter outras opções de case que você faz para cada condição. Agora, se eu tirar o break, olha só, eu vou tirar o break de um desses caras aqui para vocês verem o que vai acontecer, tá? Ó, primeiro que o próprio código já não deixa, né? Ele já reclama, né? O próprio Visual Studio ali já reclama, tá vendo? Porque ele espera um break, ele não consegue fazer dois casos da mesma forma, né? O que eu disse para vocês é que caso você não tenha o break, né? Você acaba fazendo com que o fluxo seja executado diretamente. Então, por exemplo, se eu tirar aqui um case 2, ele vai fazer tudo que está aqui dentro até ele encontrar o próximo break. Mas a própria estrutura da linguagem não permite que seja feito dessa forma, tá? Então, por exemplo, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Beleza. E se eu tirar o default? Eu posso tirar o default? Pode. Não há problema nenhum você tirar o default. Só que se você tiver uma opção inválida, seu programa vai ficar perdido, né? A sua lógica não vai funcionar corretamente. Tanto que quando a gente já cria, agora aqui eu vou apagar e vou fazer aqui novamente para vocês verem. Quando eu escolho switch aqui dois tabs, olha lá, ele já cria a estrutura do default, porque a própria estrutura já espera, né, alguma coisa desse sentido. E veja, realmente ele considera como se fosse uma variável, e aqui você segue tranquilamente, sem problema nenhum, criando os seus cases conforme aquilo que você quer fazer. Beleza, galera? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado claro, espero que vocês tenham curtido. Forte abraço, até o próximo vídeo. Eu queria deixar para vocês essa mensagem aqui. Hoje é sábado, 16 de abril de 2022, véspera de domingo de Páscoa. Então, galera, que vocês nessa Páscoa possam passar com suas famílias, com seus entes queridos, se lembrando do verdadeiro sentido da mesma. Um forte abraço e até o próximo vídeo.